Olá, turma. Continuando o nosso assunto de componentes de computador, né, do curso de informática básica, agora vamos estudar sobre a placa-mãe. Bem, a placa-mãe possui essa nomenclatura, pois nela são conectados todos os dispositivos do computador, ou seja, outras placas podem ser inseridas nela. A placa-mãe é responsável por muitos problemas no computador. Portanto, esse dispositivo pode apresentar problemas facilmente. Ela é uma das, e tem como uma das suas principais funções interligar ou conectar os componentes internos do computador a fim de prover um meio de comunicação entre eles. Vamos agora estudar um pouco sobre o que são os chipsets. Tá? Todas as comunicações da placa-mãe são realizadas graças aos chipsets. Existem dois chipsets, o norte e sul, né? Como vocês podem ver na imagem aqui, onde tem a figura da placa-mãe, nós temos aqui ponte sul e ponte norte, marcado em vermelho, mostrando quais são esses chipsets. E na figura ao lado nós temos aqui também mostrando o que de fato é a função praticamente de cada um. Vocês observem que a ponte norte ela vai interligar a CPU, a RAM, a memória, a PCI Express é um slot de o tipo de memória, para os tipos de memórias. Nós temos a ponte sul aqui, onde vai estar interligado também outros dispositivos, como USB, IDE, BIOS, tá? Então, ele é um dos principais componentes da placa-mãe clássica, né? E eles gerenciam todo o funcionamento da placa-mãe, ok? O próximo aqui nós vamos agora ver os modelos de placa-mãe, né? Aqui nós estamos apresentando os modelos de placa-mãe, certo? Onde eu tenho aqui como os principais modelos a EATX, a ATX, Micro ATX e a Mini ITX, ok? O que é que a gente pode comentar sobre elas, tá, pessoal? Ó, nós nos deparamos com esses modelos no momento em que vamos comprar um computador, né? Esses modelos são específicos, são especificados, perdão, né, por siglas que por vezes passamos despercebidos, né? Por exemplo, eu pego um determinado computador, aí ele vou ver as especificações da placa-mãe, aí vejo lá EATX ou ATX, Micro ATX ou Mini. Eu visualizando essa imagem, eu já posso parar para imaginar que seja o tamanho esteja relacionado à questão dessas nomenclaturas. E de fato é isso mesmo, tá? A gente vai observar que quanto maior a placa, tá? Ela vai estar relacionado a quê? Ao tamanho do dispositivo primário onde eu vou acoplá-la. Por exemplo, aqui eu tenho aqui ao lado imagens de gabinetes, né? Onde nós iremos acoplar essas placas mães. Pela questão da funcionalidade dela, também está relacionado a para que é que eu vou utilizar este computador. Vou precisar de um computador gamer, que é um computador onde eu vou ter placas de vídeos poderosos, um processador muito potente, tá? Então vou ter periféricos a mais associados a essa placa, então vou precisar de uma placa maior e provavelmente um gabinete maior. Mas se eu necessito de um computador menos robusto e praticamente um computador que eu possa levá-lo para algum lugar, tá? Então eu já poderia pegar o que? Um modelo de placa-mãe menor, como por exemplo uma Micro ATX, tá? Onde o custo, o valor dessa placa, já que ela não vai ter slots a mais para dispositivos a mais, como por exemplo, eu já pensando num futuro,
para fazer os upgrades. O que seria esse upgrade? Fazer um melhoramento futuro da minha máquina, já que a minha placa-mãe já é mais limitada, então ela tende a um custo ser bem menor, certo? Então, por exemplo, uma placa-mãe dessa micro ATX, ela é financeiramente mais barata do que uma ATX convencional ou uma ATX, né? Certo? Então, a ideia é essa questão do tamanho, para que eu vou utilizar e o custo, tá? Tudo isso nós temos que pensar, ok? Agora nós vamos ver sobre os dois tipos de placa-mães, tá? Que seria o seguinte: eu posso ter uma placa-mãe que a gente chama de onboard, certo? São placas-mãe que oferecem todos os componentes básicos necessários para um computador funcionar. Algo bem básico, certo? Como vídeo, som, rede, internet, tá? Sem o auxílio de placas adicionais alguma. Aí, para esse tipo de placa, vamos ver as questões das minhas vantagens e desvantagens. Na vantagem, ela tem um preço mais acessível, pois o mesmo possui os componentes citados acima, como vídeo, placa de rede, som, certo? Incorporados, não havendo a necessidade de placas adicionais. Então, pronto. Eu quero ligar ao meu monitor. Eu vou ligar o que? Na placa de vídeo, ela já está acoplada já na placa-mãe. Eu tenho o meu teclado, o meu mouse, tudo já acoplado, como vocês podem observar nessa imagem, tá? Como desvantagem, nós temos a questão da perda de desempenho do computador, causado pelo compartilhamento da memória de vídeo com a memória RAM. Esses termos, memória de vídeo, termos acoplados, memória RAM, nós também vamos ver nas próximas aulas, tá? Então, essa perda de desempenho nesse compartilhamento da memória de vídeo com a memória RAM instalada e o uso do processador um pouco acima do indicado, né? Algo que placas off-board não seria preciso, pois haveria um chip ou memória especial e dedicada para cada ação, certo? Então, nas minhas placas on-board, quando eu não tenho placas adicionais para futuros upgrades, são placas de vida útil mais limitado, tá? Então, por exemplo, eu compro um computador com placa-mãe on-board, certo? Onde às vezes até a própria memória RAM ela é acoplada à placa-mãe, não me dando opções de acrescentar mais memória, vai tornar essa placa-mãe em poucos anos obsoleta. Então, não há bem limitada para o uso, certo? Então, essa é uma das grandes desvantagens em relação às vantagens que temos, que é a questão do custo, tá? Em placa-mães on-board. Vamos lá para a placa-mãe off-board. Geralmente a placa-mãe off-board, ela não vem de fábrica, com placas de vídeo e som integrado, né? Elas necessitam de placas extras para executar suas funções. Temos como vantagem, por exemplo, a qualidade de reprodução e desempenho, né? Que ela é bem superior, tá? Você pode até jogar aquele jogo bem mais robusto, principalmente para quem gosta de jogar usando o computador, tá? E tem como desvantagem, né, o preço final dele, que ele é bem mais elevado, certo? Ou seja, uma placa mãe off-board, ela é bem cara, né, em relação às placas on-board, né? Esse tipo de placa off-board, ela é muito boa para futuros upgrades, ou seja, daqui a uns 2, 3, 4 anos eu quero tentar acompanhar a tendência, então eu posso comprar peças específicas e acoplá-la a essa minha placa. Por exemplo, posso trocar a minha placa de rede. Eu tenho uma placa de rede que ela é limitada, eu quero 1 gigabit. Aí eu vou compro uma placa gigabit, já que agora eu coloquei na minha casa, por exemplo, internet a fibra, né? Então eu posso fazer essa substituição, certo? Eu posso trocar, eu quero jogar um jogo do momento, onde uma placa de
vídeo mais robusta é necessária. Dá para comprar e acoplar a esta placa-mãe off-board. Da mesma forma que o processador, vai lá, eu tenho um i7 de uma determinada geração, ter um i5, por exemplo, e quero acrescentar o i7, né? A gente vê as especificações da placa-mãe, se ela suporta aquele tipo de processador e vendo que ela suporta, eu posso fazer a troca, tá? Então, eu tenho como vantagens essa questão do melhoramento, né? E desvantagem eu vou ter a questão do custo, né? Que ele é bem mais elevado. Bem, pessoal, essa nossa aula é curta, tá? A gente quis comentar apenas sobre um pouco sobre a questão da placa-mãe, tá? Bons estudos para vocês, certo? Vocês vão observar que lá na plataforma também vai estar disponível um formuláriozinho com questões tratando a respeito deste conteúdo de placa-mãe. Vou adicionar um outro vídeo lá, além do nosso vídeo da nossa aula, para poder ajudá-los a responder. Uma das questões no formulário vocês vão encontrar que são termos ou palavras técnicas que vocês não entendem, que vocês vão encontrar no formulário. Eu quero que vocês descrevam embaixo, na última questão, para que eu possa dar um feedback para vocês explicando mais o que seria, né, a resposta, o que seria aquela parte conceitual desse termo que vocês não entenderam, tá? Então, bons estudos para vocês.